it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Falar um pouco das soft houses. Já que a gente já começou a contar, o Márcio começou a contar as histórias proibidas e negras. Vocês devem ter percebido que tinha um trabalho desgraçado na edição. Luke, você não sabe o poder do lado negro da força. Impressive. Mas então, você puxar aí pra você encaixar. A questão das soft houses era o quê? Você tinha, na época de reserva de mercado, você não tinha software podendo ser comprado. Não tinha representação oficial de empresas como Konami, Namco, ou a parte de software da Sony, ou qualquer coisa. A gente tinha uma soft house chamada Konami, que magicamente, por algum pedido do Japão, mudou o nome para Takeru. E isso aí é uma outra história. Ela foi uma das últimas soft houses que surgiu na época. Uma curiosidade existente hoje na lei. Qualquer tipo de software que não exista representação, uma empresa que o represente na localidade onde esse software não seja encontrado, ou seja encontrado de forma pirata, ele não é pirata. Na realidade, não é considerado uma cópia ilegal. Isso aí. Vamos botar os pontos. Por exemplo, se aqui no Brasil não vendesse Windows, eu tivesse um Windows numa máquina instalada minha e a Microsoft não fizesse representação oficial aqui, o meu Windows seria oficial. Ponto. Pulei. Tinha pirataria, não era pirataria. Porque você não tinha representação. O que o pessoal fez é o seguinte: o pessoal pegava os jogos em cartucho, porque o foco do MSX, principalmente do MSX, era trabalhar com cartucho, e o pessoal copiava o cartucho, baixava o cartucho, fazia um dump e criava um loader para você poder carregar o jogo a partir de fita cassete, posteriormente de disquete. O fenômeno da soft house não vem do MSX, é anterior, vem lá do pessoal do Spectrum, de outros micros, Apple II. Porque afinal das contas o pessoal queria ter programas para rodar no seu micro, quase sempre jogos. E aí as primeiras soft houses assim podiam surgir do cantão lá do fundo da casa. Vídeo Fênix Soft, que vendia, hoje seria R$1 o jogo, enquanto todo mundo vendia 10, 15. Como é que era o nome do cara da Fênix? Seu Antônio, um abraço, seu Antônio da Fênix. Eu não o conheci na época, que eu corria todas as soft house de leste a oeste, de norte a sul, mas infelizmente não visitei sua casa. Eu já fui lá, então um abraço, seu Antônio. Não sei se ele vai lembrar de mim, mas... Não, ele não vai lembrar disso, mas que sim. O pessoal começou fazendo isso. Depois a coisa foi se profissionalizando e o pessoal foi começando a abrir empresa. E aí tem as questões que já foram faladas e muitas mais que vocês não ouviram, porque nós não estamos afim de sofrermos processo. Mesmo que seja verdade, né? Eu não vou arriscar a minha responsabilidade jurídica e as clientes de vocês para comprovar se são verdadeiras ou não as histórias citadas aqui que vocês não ouviram e não ouvirão. Não é questão de comprovação se é verdade ou não, é provar só que a gente não tá mentindo, porque verdade são. Com certeza, achando que eu diga. Falei de novo. O fenômeno da soft house não só começou a abrir empresa. Qual era o trabalho? Micros, drives de disquete ou fitas cassete, Mega RAM, programas em cópias em disquete, copiava-se pro pessoal, vendia-se as cópias dos arquivos, botasse no disquete, todo mundo saia feliz e contente para poder rodar seus programas em casa. Posteriormente, as empresas começaram a trabalhar também com manutenção, como vocês ouviram algumas histórias de manutenção, venda de hardware, como no caso, o exemplo da Mega RAM, que é o projeto original do senhor Ademir Cachano. Pronto, falei. Tive no quarto ao qual Ademir Cachano fez a Mega RAM. Eu tenho foto disso. Onde a Mega RAM foi concebida. Do quarto e do Ademir em frente ao quarto. Então é um momento. Vamos falar um pouco de soft house, então, questão do contexto da época. A ideia de falar. Famosas, as menos conhecidas em garagem. A ideia também de convidar o Rogério para vir participar, porque o Rogério teve a Youngsoft. Esse é bom ele contar um pouco das histórias dele de Youngsoft lá. Como começou, como foi. Para começar, o que acontece? O nome Youngsoft é porque todos os sócios, que eram 4 sócios, tinham menos de 18 anos. Nós tínhamos nossos
pais como nossos tutores, onde eu estava cursando eletrônica. Tínhamos o Marco Antônio Lima, que era programador, junto com o Renato, e o Paulo. Os três eram programadores, sendo que o braço forte de software era o Marco. E por início da empresa, um dos diretores da CPU resolveu nos levar para uma feira de informática que ia ter no Rotary Club, que era ali na Rua do Passeio. Eu estava nessa feira, e essa feira estava sendo realizada, nós tivemos o lançamento da empresa 2 meses antes, que a empresa foi lançada, foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1989. Só fazer um parentezinho. CPU, no caso que o Rogério cita, é a revista CPU, que foi a revista que teve, no momento que o MSX teve a maior duração, que vamos dedicar no futuro pelo menos um episódio a falar mal deles. Falar bem vai ser meio difícil. Já avisei que vai dar merda isso. Quando houver o episódio da CPU, eu vou contar qual foi a permuta que nós tivemos que fazer para que pudéssemos comparecer à feira. Então lançamos a empresa em si, que nós tínhamos uma empresa registrada, lançamos nessa feira, que foi uma feira de 2 dias. Logo depois disso, nós inauguramos nossas atividades em dezembro de 89 em Nova Iguaçu. Nós fomos a primeira software house de MSX da Baixada. O nosso diferencial era que, como não existia da Baixada para o centro do Rio, onde a loja mais próxima era do senhor Antônio Nasser, na MSX Software, era muito distante. A gente... Meu falecido amigo, diga-se fácil. Sim, Nasser faleceu em 98, 99, alguma coisa assim. Só que o enteado dele até hoje, muita gente boa. Por essa eu não sabia. Era representante oficial da DDX no Rio de Janeiro na época. De maio, não é? Não, 28 de maio. 28 de setembro, em Vila Isabel. Ao qual eles faziam os kits de transformações da... Então o que acontece? Nós lançamos a loja e qual era o nosso grande foco? A gente queria representar, eu na época, quando a empresa foi inaugurada, eu falei, bom, só tem uma maneira que a gente pode fazer para que a empresa consiga evoluir. Busquei representação de todas as software houses e produtoras de rádio que existiam em São Paulo e em outros locais para trazer para Nova Iguaçu, que tinham muitos usuários de MSX, mas era muito carente com relação a software. Então nós passamos a revender software de outras empresas, produtos, hardware, além de que nós tivemos o famoso Adventure chamado Palhada City. Muita gente fala que nunca existiu, mas existiu. Foi vendido muito bem na época. Um adendo, pessoal, tá? Esse Palhada, ele foi oferecido na época onde eu trabalhava. Infelizmente, ele não foi aprovado pelos donos, que eram 3. Ele foi mostrado o protótipo na época do Palhada. Ele não tinha a cara do que foi lançado na Young Software na época. Eu não sei se, não me lembro certo, não chegava a ser protótipo, mas ele ainda não estava com acabamento devido. Foi mostrado na época e infelizmente foi rejeitado a ideia de promover o software nacional naquela época. E a visão dos donos estava focado de outra forma. Visão né? Microsoft. Visão Microsoft, né? Pirataria. Copiar. Na realidade, o que acontece? Palhada é o nome de um bairro do interior de Nova Iguaçu, onde a qual o programador nasceu e foi criado. Então, por conta disso, diversas lendas existiam no local. Por conta disso, resolveu-se fazer um adventure ilustrando os fatos pitorescos que aconteciam no lugar, entendeu? Nós chegamos a revender esse Palhada para diversos estados, mas por conta de que a empresa foi inaugurada em 89, logo depois viemos o presidente Collor, a empresa não conseguiu resistir porque o aluguel no ano de 91 praticamente quintuplicou, trazendo a inviabilidade total e permanência da loja. Apesar da loja ter dado retorno, não houve condições da loja continuar. Cara, vocês deveriam ser tratados como um patrimônio histórico pela cidade de Nova Iguaçu, quase um estado, né? Nem cidade, mas agora já deveria ser um estado, porque junto com a Soft House foi inaugurado também o Adventure Eletricidade lá, né? Não, já tinha necessidade, tanto é, já tinha que o programador ele programava em casa. Ele tinha MSX em... Gerador, não? Não era pro gerador, não. Inclusive, o que acontece? Como no bairro dele não tinha nada, a única coisa que ele tinha era um MSX, então ele se trancava no quarto, entendeu? Onde ele desenvolveu esse adventure inteiro. E detalhe, sozinho. Ele foi feito em Screen 4. 4 qual? Aquele Screen MSX1. MSX1 só vai até o 3. Screen Isso. 4. O Screen 4 aquela treta de botar... Isso. Misturar tudo. Ou seja, seria um software que hoje, para funcionar no MSX2 superior, teria que ser adaptado. Aliás, se alguém tiver uma cópia desse software, por favor, disponibilize em DSK em qualquer ponto. Se alguém tiver contato com esse garoto, por favor, mande nos e-mails dele. Eu vi uma vez, muito tempo depois do Tempo Áureo, mas isso é uma outra história, saindo da Takeru, que eu fui pegar uns programas de MSX na época, acho que eu era o único louco que fazia isso. Todo mundo ia comprar programa de PC e eu continuava garimpando as coisas de MSX. Quero mandar um abraço pro Márcio, da antiga Takeru, que ele agora ele é um dos proprietários da Final Boss. Isso. E o Rony, né, foi pra... Não, no Final Boss não. O Final Boss tem a Final Boss e tem o Tilt. Parte do grupo foi pro Tilt e parte ficou no Final Boss. Abriu. Tilt é do Renato e Giovanni. Não, Tilt não. Tilt como é que era o nome? Renato e Giovanni. Cara, eu não sei, na mas Final esse Boss, episódio... então, a gente tá parecendo político. A gente tá mandando de abraço...
Não tem como, né, cara? Você viver numa época... A gente viveu numa época de ouro, graças a Deus. Então não tem como não relembrar das boas pessoas. Grandes gênios da informática surgiram ali. Veja eu, por exemplo. Que beleza, nós temos... vamos agora, falando em gerador, né, meu amigo? Você é um gerador de piadas aleatórias, né? Nossa. Eu tinha um grande defeito de me achar arrogante. Agora que eu sou humilde, eu sou perfeito, mano. Ai, caramba! Com certeza. Você se orgulha de ser humilde, né? É, Bill Gates que eu diga. E falar isso, abraço aí. Sacanagem você ter me tirado do projeto do Windows, tá? Por isso que eu digo que ele é uma merda. Aham, Cláudia, senta lá. É, por isso que você falou pra ele, ajoelhe são meus pés, filhos de Jorel. Who the hell are you? Ah lá, Rogério, continua contando as histórias da... Mas o que acontece? A Youngsoft sobreviveu durante mais de um ano. Houve essa inviabilidade por conta das condições do país, que o aluguel quintuplicou. Infelizmente, os sócios evaporaram, entendeu? Eu consegui ainda continuar no ramo da informática, mas os outros 3, sinceramente, eu não sei nem se são vivos ainda. Eu não tenho mais notícias deles. Coisas da época, né? Por exemplo, eu tenho notícias do... Já vi algumas vezes em pontos remotos da minha vida ou... Vê-los eu nem recordo. Não, eu consigo. Você já viu? Todo MSG ele aparece. Todo MSG ele aparece. Ele aparece. Você pode não associar... Não é o nome da pessoa. Exato, mas ele sempre aparece. Aliás, a pessoa escuta... Pelo que eu me lembro, gente boa. Sim. É ele? Sim, com certeza. Falando em putaria... Oh, yeah. O nosso amigo teve uma época que ele foi sócio, tem uma época que ele foi empregado. E o que era sócio, que virou dono, na primeira oportunidade o despediu. Então você vê que é... Não se preocupe. Ele era meu amigo. Só que ele seja boa. Não, a gente tem que falar, sempre fala, se a gente falar de qualquer coisa dele, é o Quinto Elemento. Essa época foi uma época muito, muito interessante, teve vários softwares. Nós poderíamos falar sobre programas nacionais, existiram vários, do Renato Giovanni. No final teve o MPW. Teve o Mac Program Writer. Que segundo o Quinto Elemento deve ser o único cara que gosta dele. Não, esse programa é vastamente adorado na Europa. Eu gosto muito dele pelo que ele tem as teclas de atalho todas do padrão do WordStar, que eu uso até hoje usando editor no Linux, no Joe, todas as teclas. Esse programa foi parar na Europa por conta de uma parceria que nós estávamos fazendo junto ao pessoal da IOD. Pós Young Software, eu tive uma parceria junto ao pessoal da IOD, a qual nós passamos esse programa para ele em troca de fazer um laço de amizade, tá entendendo, com o pessoal que existia lá na Holanda. E realmente era um excelente editor. Pena que não conseguiu atingir todo o público de MSX na época. Não é lenda urbana, e existiu 2. Tinha toda uma técnica de programação voltado para plataformas atuais, Linux/Windows, técnicas de programação e uso. Células inteligentes, não era? Usar o sistema de células inteligentes. Eu lembrei de outra coisa aqui. Qual é o nome daquele tipo de texto que vê no cartão de 80 colunas? Aztecs. Mais uma vez, o Adriano adaptou ele para usar sem o cartão de 80 colunas. Disponibilizado na internet, página dele, www.adrampage.jb.net. Exatamente. Aproveita pra ir lá enquanto está no ar. Não, ele disse que não vai tirar a página. Nunca sairá, graças a Deus. Ele não pretende tirar. Isso, o Daniel Caetano, na última conversa que eu tive com ele falou isso. É um excelente editor de texto. Nível de MSX é uma coisa excelente. Sairia o 2, que era uma coisa assim, além da imaginação, pelo pouco que eu soube. Infelizmente virou uma lenda, como o caso do MPW, virou lenda, o do Delavi, como é que era o nome? O Zegraph Vaporware. O Zegraph existiu. Ele não é Vaporware. Peraí. Hoje o Zegraph existiu. Não, existiu. Rodou na minha máquina, só isso que eu te falo. Eu não consegui tirar uma cópia. Quando ele tirou as cartas, eu fui copiar, ele me pegou. Meu micro rodou ele. Ele foi usado meu micro no MSX. Mega Assembler 2, isso. Rio para isso. Pula essa parte que a pessoa que o perdeu chora. É, falei, né? Falei. Toda vez que eu lembro que existia um Mega Assembler para 80 colunas, inclusive era dado com cores, e alguém perdeu o disquete, pegou neta porrada nele, mas tudo bem, eu te amo, tá, Wazen? Abraços. Meu Deus do céu. Esclarecimentos. O Zegrapher é o projeto do André Delavi, cara da turma da MSX de Brasília, qual um dia a gente não vai conseguir contar algumas histórias escabrosas dele. Ideia no cabo? A ideia é direto no cabo, quando ele foi preso. Apareceu no Jornal Nacional, gente, eu fiquei chocado quando eu vi. No Jornal da Band. Jornal da Band, perdão. O changelog do programa começou em 1993. Ó, só pra
Hoje não tá concluído, nós estamos na gravação do Ano da Graça de 2011, ou seja, 18 anos que tem em desenvolvimento. Eu só posso dizer o seguinte, tá? Pra quem ficou assustado que ele foi preso, ele tem um processo contra quem o prendeu. Um abraço pra galera aí do governo. Polícia Federal. Exato. E ele tem um processo contra que rola até hoje, né? Ele foi acusado de estar invadindo e hackeando o site do governo. Muito antes da onda que ocorreu em 2011, ele foi acusado disso e ele foi detido por averiguações, foi preso, no dia seguinte foi liberto, deu um rolo do caramba e um dia ele vai contar essa história pra gente. E a Polícia Federal levou todos os disquetes de MSX dele, inclusive a cópia do Zgraph, coisas afins. Bem, da época que a gente pode falar de software, tem esses. Tem coisas não oficiais, como o desbloqueio do Nemesis pra disco, mais uma vez pro criador do Mac Program Writer. Joguei muito Nemesis. O primeiro porte do Nemesis, pelo menos no Brasil, que eu me lembro, que foi feito pra rodar toda a partida de disco, foi feito pelo pessoal da MSX Informática de São Paulo. Eu acho que a minha versão eu comprei diretamente na... Totalmente travado, só copiava em 286, com placa de cópia. E o que a gente fez? O cara que criou o Mac Program Writer, ele fez uma rotina em Assembler, ao qual ele lia, porque você não conseguia diretório. O máximo que você conseguia no desbloqueio de, sei lá, meses mexendo, você conseguia que aparecesse quando você dava dir, aparecia o endereço de quem tinha feito o bloqueio. Foi o máximo que conseguiu. O que foi feito? Foi feita uma rotina em Assembler, ao qual todo o acesso a disco, ele imprimia os endereços na impressora, se jogou o jogo até o final e deixou a nave explodir por último. Ou seja, você tinha todas as informações e posições do jogo, de onde estava assinando o jogo. Depois disso, você puxou trilha, remontou o jogo e fizemos ele para venda com uma trava em específico, a qual a cada 5 cópias, 3 saíam com defeito. Coisa de doente. A melhor trava que eu já vi foi a do furo no disquete. A melhor trava que eu vi foi... Essa eu nunca vi, cara. Não, a melhor trava... A melhor trava que eu já vi foi trava-peça, daí era... Não, mas tu sabe, essa foi tão boa que durou uma semana. Ele ia saber onde é que tava o setor, tava com defeito, simplesmente marcava o setor. A melhor trava que existiu foi de um jogo chamado Pentar Odyssey, ao qual o espanhol que criou disse que era impossível ser destrancada. Algum tempo depois, uma pessoa que não ia falar o nome. Ricardo Bittencourt. E falei. Eu pedi pra não falar o nome cabeçudo. Edição de novo. É melhor você destravou e veio a grande frase Rijo de la Madre. Procurem o que significa. E que ele ganhou o lindo apelido de Rijo por causa disso. Pra quem não sabe, o apelido dele Rijo vem de Rijo de la Madre. Rijo de la Madre, que é o programa. Exatamente. Então é um apelido carinhoso dos amigos chamá-lo de Rijo. Tem homenagem a esse fato. Trava por trava, cara, se a gente for falar trava por trava, tem coisas escabrosas. Trava por trava, você imagina a trava que eu tenho medo de rodar Robocop até hoje no meu TR, em função do Dalpos. O Dalpos botou uma trava que, dependendo da cópia, ele faz a falha da PPI, dá um curto ao contrário e queimar a PPI. Imagina se isso acontece com o meu TR. Eu surto. Né? Caraca, eu não jogo. Sério? É sério. Eu não rodo o Robocop. Se não for aquela tá liberada na página do Adriano. Se não for aquela cópia, não roda na minha máquina, não, filho. Mas não mesmo. Que tem uma cópia que ela tem um rastreio louco que às vezes dá um tilt e ela dá um curto na PPI e queima. Que lindo, hein? Foi o primeiro jogo de disquete. Que beleza! O fenômeno das soft houses era que assim, juntou a criatividade do brasileiro já ao trabalho das pessoas, na época que a gente não tinha. Sacou, né, Maria? Não. A criatividade brasileira foi forte. Não, a criatividade... Não. Ele simplesmente tá querendo ilustrar que se você pensar que éramos 4 adolescentes com menos de 18 anos que, em vez de pensar em encher a cara e fazer besteira, nós tínhamos uma empresa. Aí eu acho que não é uma questão de criatividade, é muito mais uma questão de empreendedorismo. E falou bonito. Mas é sério, foi um momento em que era possível você empreender em software. É verdade. Porque havia um mercado consumidor ávido por games. Ávido não, voraz. Voraz, que comprava qualquer coisa que você colocava na rua. Vide Bruce Lee, né? Modernote. Vide ET do Atari. Zorax, isso aí. Pronto, acabou o assunto. Eu comprei Zorax. Que beleza! É gol! Meu Deus, eu vivi pra conhecer alguém que teve Zorax original, gente! Jogo revolucionário com screw parallax, cores animalescas. Regressão do Mega Mania, gente, que beleza! Como é que é? Sai de armas de pobre. Sai de armas de pobre, verdade. Mas voltando à vaca fria,
era um mercado que ficou órfão de Gradiente e de Epicon. Em nenhum momento fizeram grandes esforços para trazer hardware, trazer periféricos, para trazer software. Mas que eles prometeram, né? Prometeram e não cumpriram. E, óbvio, não existe espaço vazio no mercado. Alguém vai lá e cobre. Foi o que aconteceu, né, com as soft houses. Cobriram esse vazio de software. As soft houses, elas chegaram ao ponto de fazer seus próprios jogos. Não apenas de trazer de fora, como a maioria, mas algumas, e aí o Rogério é um exemplo de uma. Com certeza. Então é muito mais um exemplo do empreendedorismo do brasileiro em software, que eu vou confessar, faz um pouco de falta hoje em dia, do que propriamente a esperteza ou o jeitinho. Teve muito, mas eu acho que não é tão grande quanto o empreendedorismo. Afinal de contas, imagina nos rincões do Brasil nos anos 80, o que era o cara que vendia jogos e programas de MSX. Eu tava me lembrando esses dias com a Cláudia dos anúncios, como é que eram em classificados do jornal. Então era na seção de eletrônica e o pessoal ficava disputando pra aparecer primeiro na lista. Eles ficavam colocando zeros e letras A no início do anúncio pra que o seu anúncio do jogo que estava trazendo o anúnciozinho na seção de classificado do jornal saísse mais no início, porque era tudo em ordem alfabética. E quem saía no início levava vantagem. Vídeo Balcão, né? Jornal Balcão. Pra que hoje em dia ele é todo eletrônico, online, né? Ele é todo online. É todo online. E cobre o Brasil inteiro, que eu acho que só cobria Rio, né? Só cobria Rio e sempre com a manchete cretina, né? O anúncio mais engraçado é a primeira parte, como troco geladeira por paraquedas, vendo barracos no Vidigal com vista maravilhosa, ou vendo um canhão usado na Segunda Guerra Mundial. Essas eu vi. Tinha coisa assim, vendo no meu carro, leve a sogra, tinha umas paradas assim. Mas o Balcão, por exemplo, tinha uma área muito forte, coisa de micro, tinha uma sessão de informática, aí o pessoal começou a anunciar. As soft houses não tinham condição de anunciar em vista, em coisas maiores, então e o jornal era acessível, anunciavam em notinha de jornal. Mexer também, mexer se vende lá fácil. Adendo, meu primeiro MSX foi comprado no Balcão, onde eu tive que andar 48 quilômetros mais ou menos pra poder conseguir sair da Baixada e ir até Botafogo pra comprar meu primeiro micro, que foi comprado nesse jornal Balcão. Igualmente, curiosamente, o meu também foi comprado em Botafogo. Ai, meu Deus. O meu foi na rua... Na Passagem? Não, uma rua... Na rua da Passagem, num particular. Vocês compraram? Foi comprado no particular. Meu micro? Não, será que a gente comprou o mesmo micro? Não, é impossível, pô. Não, na realidade o que aconteceu foi o seguinte, eu fui com a minha mãe na época pra comprar o micro. Quando eu cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje, o nome do cara era Bento, ele combinou comigo, quando eu cheguei na casa dele, ele disse o seguinte, olha, infelizmente o micro que eu combinei com você já foi vendido. Minha mãe não ficou muito satisfeita, calma, mas eu já liguei pra um amigo meu de Niterói, ele tá trazendo o dele na caixa pra vender pra vocês. Beleza! Hoje é o dia das revelações. Comprado o teu micro? Beleza! Eu falei que isso ia ser um proibidão, ia ser misericórdia. Posso dizer o seguinte, eu tenho um prazer. Com o monitor ET cabeçudo com controle, parecia um controle de volume naquele. Eu só te digo o seguinte, César. Chupa essa manga. A gente conhece. Olá, Slot, um abraço pra você. A gente conhece o cara que mandou o Bozo tomar no ar. E agora nós temos os amigos que roubam o computador dos outros. Olha, realmente é uma vida única. Expert 1.1, que ele tava dando de brinde uma porrada de fita cassete. O mundo é dos experts. O mundo é dos experts. Que maldito mundo pequeno. Vamos ver. Os experts de uma outra dimensão, não era que ele Que beleza. Então foi meu micro. Caraca, maluco, que é isso? A gente não pode falar muito, porque eu trabalhei na... Foi o filme que deu origem à série. Aí depois o Quinto Elemento foi trabalhar na... Aí depois que o Quinto Elemento saiu da... Sander foi trabalhar na... Quer dizer... E depois... depois. Não, eu saí... Elemento, cabeça, não fala o nome dele. Quinto Elemento ficou aí no tempo comigo lá. Que beleza. É porque eu sempre fui pobrinho, sabe? Eu nunca tive essas coisas. Aí a primeira vez que eu vi um jogo rodando na Mega RAM, eu queria o jogo. E qual era o jogo? Nemesis. E agora só um detalhe que tem um amigo meu, Sérgio Tanaka, abraço Sérgio, também trabalhando aqui. Tanaka, conhecido como? Tanaka.
Que na realidade o nome dele não é Tanaka, tá, É gente? Sérgio Saruataro. Saruataro, esse é o nome dele. Abraço aí, Sérgio. Tanaka é apelido dos amigos, né? Isso. Culpade. Eu voltei do MSX, o primeiro expert que eu peguei foi com ele. Show. Em 2001. Qual foi o primeiro jogo de cada um aqui? Deixa eu fazer essa pergunta que eu acho que a gente tem que registrar isso. MSX. Meu primeiro jogo de MSX foi Goonies, na fita cassete, com muitas orações em cima pra poder funcionar, na casa do um amigo meu da época do segundo grau, e o Rollerball. Ele tinha um Hot Beat, onde o computador era tão sagrado que ficava ao lado do templo que ele tinha dentro de casa. Olha só pra fazer um adendo aqui histórico. Opa. A história do MSX me trouxe É, exatamente. esses frutos também provindo da minha digníssima esposa, que eu a conheci porque ela foi uma usuária de MSX e foi comprar um drive na... E ela primeiro foi Rollerball, pelo que ela falou aqui. Não, ela vai ter que falar no microfone. Ela está aqui do nosso lado, não quer falar. Está envergonhado. Luciano Olivia Dias, uma futura física, nerd também como nós. Meu nome é Luciana e o primeiro jogo que eu joguei no MSX foi o Rollerball. Aê! Salva de palmas, salva de palmas. A história com outro house, inclusive a história de como é que a gente se comunicava, porque a gente namorou durante muito tempo escondido e a gente se comunicava a partir de disquete, no qual eu encriptava as mensagens colocando um XOR no arquivo DXT e o número que encriptava isso só ela tinha. Então eu tinha um programinha que ela tinha que digitar esse número, aí eu dava um XOR no texto inteiro e desinvertia os bits com o número que eu dava pra ela. Ou seja, MSX é cultura, é amor, é paz, é tudo de bom. César, aguarda como diria Vinícius que a Vini, né? É alegria, é melodia, é Miami. Aguarda essa história de amor com esses protagonistas aqui. O MSX também como protagonista. Qual foi o teu primeiro jogo, meu amigo? O primeiro jogo de MSX foi porque eu sempre sou tarado até hoje por ele, foi o Galaga em fita. Falando em Galaga, abraço pro Zé Luiz, que também é outro tarado no jogo. E o campeonato de Galaga ocorre em todo encontro de MSX. Sempre tem que ter um campeonato de Galaga. Isso. O Galaga em toda a minha plataforma, inclusive no meu iPhone. E um outro jogo também que deixa boas recordações, foi como eu te citei agora, foi o meu primeiro jogo de disquete, quando eu tive a primeira vez um disquete na minha mão, meu primeiro jogo foi o Robocop. O primeiro jogo que eu tive contato do MSX foi no MSX que pertencia a um amigo do meu pai, foi aquele simulador de voo 737 da Microsoft. Caraca, não joga há milênios isso. Era em Basic, inclusive. Mas o meu primeiro jogo em MSX meu era um cartucho do Rollerball e fita cassete era o Jack Chan Project A, ou como a gente conhecia na época, a fita vindo da Gradiente, faixa preta. César, o que você manda? Qual foi o teu primeiro jogo? Cara, primeiro jogo, gente. Sexy Man foi Atari, cara. Não confunde. Oh my god. Eu acho que foi Road Fight. João? O primeiro jogo que eu vi. Não, o primeiro jogo que você teve, não que você viu. Tive. Então, se foi o primeiro jogo que eu tive, cara, olha só, eu já fui meio ignorante, porque quando eu comprei meu MSX já existia o Drive. Então eu só fiquei com a defasagem de 15 dias entre o micro e o Drive Cat 5 1/4. Mesmo porque o valor do Drive era praticamente 30% só a menos que o valor do micro. E eu comprei um kit da DDX, que era aquele que vinha com um gabinete comprido com a fonte embutida e a Interface Drive 3.0. A tua defasagem foi 15 dias, a minha foi 2 anos. Então, Rogério, você não falou qual jogo? Rodou na máquina. Primeiro rodou na máquina. Goonies no disquete. Então foi Goonies mesmo. Então tu não saiu do Goonies, pô. Tá de brincadeira. Fala aí, César, qual foi o teu? Foi o Road Fighter? Não, foi o Road Fighter o teu, não foi? Foi. O primeiro jogo que eu rodei em fita cassete foi o Zanak. Que susto, pensei que era Zorax. Zanak. Também. Não resisti. Falei. Inclusive tem uma história engraçada, porque era pra ser o Árvore Mágica que foi o primeiro jogo que eu vi no MSX. Árvore Mágica. Eu queria o Árvore Mágica, mas acabei pegando o Zanak e não tinha. Na loja, onde eu comprei o Expert. Comprei junto com o meu Expert. Comprou na Sears não, né? Foi uma loja da Tijuca que nem existe mais. A Sears depois... Luiz, né? Tree. Magical Tree tem uma história à parte, pra mim, com ele, isso eu conto depois. E da Sears também eu conto uma história à parte depois. Aí, depois que eu vi o Zanak, eu até esqueci o Árvore Mágica, eu fui pegar ele bem depois. Agora, o primeiro jogo em disquete foi da Konami, foi o Nemesis. O meu primeiro jogo também foi Konami. O primeiro disquete foi Frank Mouse. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Não era o Rambo. Não era tão ruim. Aliás, o meu primeiro jogo de todos os tempos, o meu primeiro jogo do meu outro computador, que foi o CP4, o meu primeiro computador e do MSX, curiosamente foram todos de nave. O meu foi aquele aquele clone do Galaga, eu sei, não lembro. Galagon.
Não era Galagon, não. Galagon, era um Estela Verde. Galáxia, era um Estela não. Verde que as naves pareciam... o Galagon é praticamente o Galaga. O meu primeiro jogo foi... Eu sei que o Quinto Elemento gosta muito, tanto que ele tem o cartucho SCC do sequel do jogo, que é o Kings Valley. Foi o meu primeiro jogo de MSX1. Começou muito bem. De disco, tu lembra? O meu primeiro jogo de disco, também eu comecei muito bem. Pra quem não sabe, na realidade, eu nunca tive jogo em fita, né? Eu comprei um drive de 3,5, nunca tive 5... 3,5? Neguinho me sacaneava, sério. Eu era sacaneado porque eu gastava muito mais, quer dizer, eu podia ter tido muito mais programas, muito mais hardware e gastava tudo com disquete e jogo, né? Compensação, se o disquete ocupava metade do espaço, duravam 2 vezes mais tempo. Exatamente. 2 vezes, não 10, né? João que o diga, né, João? Tem vários disquetes no máximo. Eu te doei quase 600 discos. Sim. Eu tenho 250 deles. Mas eu não fiquei com todos, mano. Fiquei com O Rogério uma me boa passou, parte. me passou uns 500 de 3,5. A gente vai fazer o projeto de forrar uma viga lá na escola só com disquete. Oh, yeah. Já comecei a falar com o pessoal que ia comprar cola quente. E detalhe, dos que você me doou, 2/3 são de MSX. Sim. Mas voltando ao assunto, enquanto eles estão vendo coisa na internet, o primeiro jogo, como eu disse, foi Kings Valley 1. E tive a questão ainda, na Sears, como eu comentei antes, ali no Meyer tinha uma Sears, pra quem não sabe, tinha uma pequena área de informática, ao qual tinha um rapaz que ele, não lembro o nome dele, tá? Não vou lembrar com certeza. Se você estiver me ouvindo, me desculpe, realmente a idade tá me falhando nesse momento. Eu pegava e ia ajudar ele lá a gravar o outro lado das fitas da Disprosoft, pra ele poder vender 2 jogos, preço de um, poder bater as metas dele, né? Fazia meu monto de caridade. E a gente eu fazia isso lá pra ajudar o cara. Eu ia lá na casa dos meus amigos do Meyer, que eu ia na casa deles que tinham MSX, e no final eu ainda passava lá, dava uma mão pro cara. Com o tempo depois eu fiz alguns cursos também lá pelo Meyer mesmo. Eu tive furador de disquete e desmagnetizador de fita. Eu tive desmagnetizador de fita. Furador de disquete aqui tinha uns 3, eu acho. Um cerveja de lá. Revelações, mano. Cleptomaníaco na veia. Furador de disquete, só pra explicar o seguinte: é porque o disquete 3. Mas por quê? Porque você um quarto. Ah, tá. É, porque o drive de Apple era fácil e simples, só gravava de um lado. Aí você tinha que tirar. Era de 120K, que era a formatação. Você pegava e tirava o disquete e você queria fazer pra aproveitar o segundo lado. Então o pessoal usava uma pecinha que ele cortava, fazia o mesmo corte do disquete 5/4, cortezinho que tinha dentro dele. Você virava o disquete ao contrário e gravava. Então o disquete ficava cortado dos 2 lados. Cara, anos depois, um amigo na faculdade mostrou o disquete desse que ele usava no Apple II dele. A gente usava na faculdade. Disquete cortado dos 2 lados. Eu olhei pro disquete e olhei, Apple II, né? Aí ele, como é que você sabe? Eu disse, cara, cortado dos 2 lados, só podia ser Apple II. Pô, eu disse, não, eu tive MSX. Não usava. Glória, aleluia, aleluia. Isso não foi qual de um Apple II, sim, qual de um teclado. Uma interface adaptada de drive de Apple II. Uau! Conta aquela história que você falou daqui do teu. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Pessoal do Amiga OS 4 tá aí navegando pelas internets,
se você não sabe, pode saber agora, particularmente tem um amigo de explicar que o NetSurf 2.8 para o OS 4 está esperando o seu download. Maneiro. É um browser gratuito, originalmente para RISC-OS e que foi portado para AmigaOS, foi portado para BIOS, um abraço já. Abração pro BGA. Aliás, um parênteses, um abraço pro BGA. E vê se eu já falei com ele pra ouvir o podcast. Ele disse, pô, vocês falam de Amiga lá também? Pô, vou falar, tem que ouvir. Espero que ele esteja ouvindo a gente. Cansamos de falar de Amiga na sessão de notícias. Foi portado para Atari, foi portado para GTK, foi portado para Flame Buffer, foi portado para macOS e tem inclusive o início de versão para Windows, que é mais uma demonstração, mas funciona basicamente sem grandes diferenças em todas as plataformas. É um browser voltado para ser pequeno, para ser rápido, para aderir aos padrões e para ser portável. E como é portável? Além da modularidade, tem diversos projetos que fazem parte do NetSurf. Inclusive, para quem estiver interessado, pode meter a mão na massa e portar o NetSurfer para Amiga OS 3. Eu achei interessante, César, o slogan deles. Pequeno como um rato, rápido como uma chita e disponível de graça. Fiquei impressionado. É o único browser mais ou menos moderno que funciona com os Amiga 65K. Desde, obviamente, rodem OS 4. Se quiser, pode dar um trabalho de portar para o 3.9. Vamos falar de livro? Vamos. De livro. 2 livros recentemente lançados. Um dica do Quinto Elemento. The ZX Spectrum e o LA, How to Design a Microcomputer. Eu sei, vocês fizeram isso, o pessoal da Visual fez isso, mas se você quer uma maneira organizada e papel, bonitinho, etc e tal, de informações sobre a ULA, que é basicamente muito mais que 80, coração do ZX Spectrum, vale a pena você deixar aí suas 6 libras e 25 pence comprar o livro. 324 páginas, mais de 170 ilustrações e diagramas de circuito, e vai mostrar tudo por dentro, como foi o design da ULA e em si o design do Spectrum. Uma dica bem interessante, inclusive fala dos bugs de design, das falhas do Spectrum, características escondidas, diferença entre versões de ULA, como gera o sinal para vídeo, tem a coisa. Eu acho que quem se interessa em Spectrum de uma forma geral, seja ele desenvolvedor, quer fazer seu próprio Spectrum ou até a manutenção, é obrigatório o livro. Sim. E um outro livro, esse pra quem gosta de Apple, chama-se Adventures of an Apple Founder. Autobiografia dele, né? Que é a biografia do Ron Wayne, que, pra quem não sabe, era o terceiro sócio da Apple, comunitário. Ele trabalhou na Atari Jobs, ele desenhou o primeiro logo da Apple e trabalhou no manual do Apple. Nossa. Interessante, ele tá falando, trazendo um pouco da história. É interessante pra ver uma outra ótica sobre a história da Apple. Como eu falei pra vocês já em alguns episódios passados, eu tô acabando de ler e já concluí a leitura do livro da autobiografia do Steve Wozniak. E é claro, por mais que o Wozniak seja uma figura interessantíssima e o livro seja um material assim muito, muito interessante, curioso sobre a história lá, é um livro sobre a vida do Wozniak, não é um livro assim tão pautado na questão da Apple. Ele fala muita coisa, critica algumas questões relativas à própria Apple, algumas posições, coisas que aconteceram quando ele saiu e coisas do tipo. Vai falar da vida dele, mas é bem interessante pra conhecer, mas é interessante você ver a ótica de outra pessoa, do Ron Wayne, que é uma pessoa pouco conhecida e pouco falada. Acho que viveu também o mesmo momento, tava lá. Quando a gente fala de Apple, sempre se lembra do Steve Jobs, alguns lembram do Wozniak e ninguém lembra do Ron Wayne. Passei por essa experiência quando eu mostrei o livro pra um aluno meu, encontrei no ônibus, aí eu virei pra ele e falei, sabe quem é esse cara? Ela, não. Aí eu virei, você conhece a Apple? Claro que eu conheço, esse cara fundou a Apple. Ué, não foi o Steve Jobs? Ele era o sócio do Jobs e não conhecia. Imagina o do Ron Wayne. Então é interessante pra gente conhecer um pouco mais da história da Apple. Eu acho interessante. E o preço, sim, pra quem for comprar somente pela iTunes Store, $10. Obviamente não será a versão em papel. Ironicamente, você vai ler num iPad ou iPhone. Não preciso nem dizer que pra fã da Apple, de uma forma geral, retro ou não, obrigatório. Entendeu, Sander? Oh, yeah! Agora vamos falar de 128 Function Home. O Commodore 128 tem um socket livre deixado, o quinto elemento diria largado, na placa-mãe. Nele é possível colocar Apple 32K e com isso adicionar algumas funcionalidades ao computador. Alguns colocam de 8, 28. Nesse projeto, o cara te vende uma plaquinha para acertar a Apple mais nova de 1 ou 8 mega. Uau! Hey!
com quase tudo que o pessoal precisa e selecionável na hora do boot pressionando F1. Caramba! 1 a 8 mega. Isso dá medo. Interessante, né? Você aproveita uma coisa que já tem na placa, vai coloca e pode ser assim. Você pode colocar várias coisas e expandir a funcionalidade do 128. Gostei, achei legal. Mas uma coisa, o pessoal que tem um 128 pra justificar as vantagens dele em cima do 64. Você já pode pensar nisso no futuro pro seu. Vocês lembram do SX2, adaptador de cartões SD para Disc 2? Sim. Lembram, né? Vocês que lembram. Alguém postou na Apple II BR, a turma se empolgou, se mobilizou e, já que os aplicadores estavam disponíveis para download, o Vitor Truco montou um protótipo e vai produzir algumas unidades. Particularmente aí, pessoal do TK2000, fica ligado nisso. Sim. Fiquem antenados porque é para rodar no TK2000. Para quem não teve interface de drive funcionando direito no TK2000, tá aí, ó. Ou então nunca teve interface drive. A gente já comentou da interface drive do TK2000. Sim. A única coisa que eu fico um pouquinho triste, mas é capaz de também rolar isso no futuro, é que tem para o slot da Disc 2, mas não tem pro conector da interface interna do Apple IIc, ou seja, fui excluído. Aí fica mais fácil, você pode fazer um protesto com o Vitor Truco, afinal das contas ele mora próximo da gente. Ele é morador do Grande Rio. Você vai lá, faz um piquete na porta da casa dele e protesta. Piquete de uma pessoa só? Vai lá, faz um protesto. I'll see you in hell. Então ele manda um e-mail pra ele. Talvez não seja tão enrolado fazer um port. O que ele precisa para o emulador de drive é a controladora. O controlador tá dentro do micro. Não deve ser difícil mesmo não, mas é achar aqueles conectores demoníacos da Apple. Aí complica. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Enfim, o quinto elemento, nos falar em AppJobs e Board, o quinto elemento dá mais uma página que eu não conhecia, mas mas que ele provavelmente passou a conhecer porque, enfim, ele repetiu até ninguém mais aguentar que ele tinha, porque ele tem um Apple GS. Eu feliz possuidor do Apple GS. Você não tem ideia do nível de malícia, o quinto elemento. Tá, cara, ele tá falando disso o tempo todo. Damn, I'm good. Ele teve agora na MSX Rio, ficou falando toda hora citando Apple II GS, falou que teve lá, que eu fiz isso aqui, dá pra fazer isso, descobri isso, achei legal isso. Interessantíssimo. Principalmente que a gente não conhece o Apple II GS, assim. Não foi uma máquina que você encontrava no Brasil. Até o Apple IIc você teve alguns clones, tem uma ideia mais ou menos como funciona. Agora, o Apple II GS, é uma aves rara. A maioria dos clones brasileiros de Apple II são errados, depois a gente vai tirar a dúvida com quem a gente conhece. Eu acho que foram o 2 Plus e o 2C. O 2E foi bem mais raro. Não, é o contrário. O 2C é mais raro, o GS... O 2C que é mais raro, o 2E é mais comum. O TK3000 é Apple IIe. Não, tô falando em termos de número de clones, não em termos de vendas. É porque eu sei que o TK3000 vendeu por pouco. Todo mundo fez clones de Apple II. Número de clones, Apple II Plus com certeza foi o mais comum. Aí depois veio o 2E e depois o 2C, que foi meia dúzia de 3 ou 4 clones. Eu lembro da CCE só que tinha feito clone do Apple IIc. Não, a CCE fez do Apple IIe. A CCE produziu um exato Pro portátil. A mesma carcaça do Apple IIc. Igualzinho. A CCE fez um. Ou foi a Milmar? Acho que foi a Milmar. Deve ter sido as duas. As duas, é. Bom, a CCE acho que fez a linha toda de Apple até o 2C. Mas ninguém fez o do GS. O GS é uma aves rara no Brasil. Sim. Um abraço pro Falcão Azul, que vai de novo resmungar quando eu falar disso. Vai protestar, mas afinal de contas o Apple II GS é o Turbo R da Apple, né? Isso é um fanfarrão! Mas falando da página em si, a página é na África do Sul e além dessa página muito bem organizada e muito bem feita, tem uma seção de download muito interessante. Tem jogos ativos da fazer e tal, tem informações sobre periféricos e tem revistas da Apple devidamente digitalizadas. Bacana. Vale a pena dar uma olhada, é bem legal. Nossa! Gente, tem 2 de Commodore e PET. Olha o nível disso. A primeira é o Bioterror, jogo novo pra Commodore. Uau, um jogo de estratégia por turnos. Você tem que administrar recursos para combater infecções, procurar curas, botar a cidade em quarentena, etc. Nota mental que ele exige somente um patch de 8K de RAM e 40 colunas. Ainda tá no site. Se você se interessou pelo jogo, tem o link pro emulador e tem a imagem de disco no formato D64, que aí você pode pegar e experimentar no seu patch. Um micro aí, não vai botar isso no gato no cachorro não.
Ele demonstrando o início do jogo no patch dele, que o patch dele faleceu, inclusive. Tem uma foto lá embaixo que o autor colocou num evento que teve em Cleveland, nos Estados Unidos, ele com um filho. O filho com a camiseta da Commodore vermelha, com o símbolo da Commodore. E o filho dele era um beta tester do jogo. Como o patch dele faleceu, ele teve que rodar um vídeo, fazer um vídeo do Bioterror usando o Galaxy Tab dele. Ah, quem faleceu foi o Micro, não o Micro faleceu. E ele não conseguiu ressuscitá-lo. Ressuscitar o patch a tempo de continuar o jogo, senão teriam parado no tempo. Não, que por um segundo eu pensei que quem faleceu foi o criador do jogo, o Ufa. Não, foi o patch. E com um detalhe, então um parágrafo que a pior parte do personagem já foi o fato que ele só tinha 8K de RAM. Detalhe, o jogo final deixa só 500 bytes. E uma coisa que eu achei também impressionante é o seguinte, que diz a sabedoria popular, é que a necessidade faz o sapo pular. Ele pegou e fez uma adaptação pra poder ligar um teclado PS2 pra continuar, pegou o teclado dele, um teclado PS2, botou os caracteres, colou etiquetinhas sobre o teclado pra poder trabalhar com um teclado como se fosse o patch, rodando um emulador pra desenvolver. Então ele pegou um teclado de PC, colocou como se fosse o teclado do patch, ligou pra poder rodar no emulador pra poder desenvolver o jogo. Então é até engraçado que é um teclado da Dell, mas cheio de etiquetas brancas, um teclado preto, com os símbolos todos do patch, caracteres e todos lá. É, que o teclado do patch é muito similar do Commodore 64 e do VIC-20, ou seja, ele mostra todos os caracteres gráficos que são necessários para ele fazer o gráfico do jogo. E uma outra de Commodore Patch é o Patch Disk, que é basicamente você plugou o Patch Disk na porta I3E422 do patch, bota um micro SD e você tem um storage do seu simpático patchzinho. Convenhamos, é muito melhor do que ter que usar fita cassete. Eu acho que num SD de, sei lá, 1 GB dá pra toda... O único detalhe é que você tem que inverter o AV4, programa de áudio externo, mas e fora isso, é uma solução bem bacana. Verdade. Convenhamos, usar fita cassete hoje em dia ninguém merece, né? E se você for na página do patch, eles estão atualizando muita força, muita velocidade o patch. Por exemplo, tem um upgrade firmware com suporte da boot pelo cartão SD. Muito legal. Reparando uma coisa aqui, eles fazem uma explicação de como é que se carrega os comandos do patch para ler um dispositivo exatamente igual ao do Commodore 64. E eu acredito também que do VIC-20, né? Ah, meu filho, mas a BIOS, botaram que eles reaproveitaram, né? Exatamente. Tanto é que o Basic do patch é o 4.0, o do Commodore 128 é 7.0. Não fizeram nada de novo, só foram atualizando versão. A gente já explicou isso, Quem tiver curiosidade, lembra esse episódio número 12, quando nós gravamos sobre o senhor Jack Tramiel, sobre as questões sobre Commodore e Atari. Isso. E também, quem lembrar em episódios mais anteriores ainda, lembra da minha aventura com o Basic do Commodore. Que a gente ri quando lembra. Isso. Bom, a gente terminou a Hobby Notícias, porque agora é hora da diversão. MSG Rio, setembro, tem zilhares de fotos, mas acho que o mais bacana, até porque você vai poder zoar o comentário do YouTube, um dos posts desse podcast, é o Sander, apresentando a placa de rede feita pelo Ricardo Asen. Ah, sim. Por ocasião que vocês estão ouvindo, a gente está gravando, o Asen levou 4 placas pro encontro e ele deixou essas 4 placas com 4 usuários para testar essas placas. Um deles é o Sander, outro sou eu, para fazer os testes, para ver se a sala tá toda funcional. A princípio, pelos testes que foram feitos, o Sander foi o que mais testou, mas teve outras pessoas que testaram também, disseram que a princípio tudo tá funcionando. Essa placa é aquela que nós comentamos alguns episódios atrás, baseada na Ubsonet versão 2, que é o projeto feito pelos espanhóis, e um russo pegou o projeto e adaptou e acertou algumas coisas no projeto para poder funcionar, ficar mais fácil de fazê-la, sem ter que usar um PIC. Então o Asen fez essas 4 placas, colocou para teste, e lá na MSX Rio, o Sander colocou um netbook, aliás, um netbook me pertence, mas está no momento cedido à minha esposa, um modemzinho 3G dela, ligamos o cabo, jogamos num hub Ethernet, ligamos os MSX, então dali conseguimos pingar servidores. Então, se vocês olharem o site, lá as fotos que já estão no site do grupo MSX Rio, tem foto de pingando o servidor onde está hospedado o Reto Computaria, pingando o próprio site MSX Rio, rodou-se um servidor FTP num MSX e um cliente FTP num outro MSX, um Hotbit que pertence ao Eduardo Gouget, conectou e baixou o arquivo
arquivos, transferência. O Hitcho-san depois comentou que conseguiu fazer acesso via SMB, ou seja, ele levantou um servidorzinho SMB no MSX e o PC com o Windows conseguiu acessar como se fosse uma pasta compartilhada, colocar arquivos lá. O Sander conseguiu acessar um servidor SMTP via Telnet, conseguiu, mas infelizmente não foi possível, mandar um e-mail para a lista, para MSX BRL, e ele tá empolgado agora, já pegou o material e tá tentando acertar as questões do cliente de Twitter, porque o Twitter mudou a forma de autenticação. Então ele tá trabalhando em cima disso e o desejo dele é a gente poder tá tweetando do MSX também. Além desse vídeo, o Daniel Campos usou o notebook dele e fez uma transmissão pelo Just TV. Se vocês pegarem os links que estão aí no post, vocês podem acessar e pode ver o que está gravado, ainda deve estar disponível lá no Just TV. O evento foi todo transmitido, onde vocês poderão ter o desprazer de ver um projetista de hardware assumindo seu lado corno. Teve também a presença do Slotman, mostrando que ele está do seu desenvolvimento. Tivemos algum material à venda do grupo MSX Rio. Teve um grupo de pessoas razoável, algo em torno de 30 pessoas. Tivemos, infelizmente, a ausência do João, que estava derrubado no dia, por motivos de saúde. Pois é. Foi um encontro extremamente divertido, não foi um encontro grande, como o encontro de retrocomputing não traz muita gente hoje em dia, mas teve a presença de um aluno meu, um abraço pro Moroni, se estiver ouvindo o podcast. Teve algumas pessoas novas que vieram, e por ocasião que vocês olharem lá o site, já terão fotos novas de pessoas que foram. Teve pessoas que foram a primeira vez no encontro, mandaram e-mail, se cadastraram na lista, disseram, pô, foi muito bom, gostei, já mandaram cópia das fotos pra gente colocar no site. Então, espero que vocês tenham se divertido, quem foi ao encontro tenha se divertido. E um parênteses aí, o que é a sanha MSXeira de ser? Tinham dois rapazes que estavam no encontro, que foram pro encontro e avisaram, olha, a gente não vai poder ficar até o final, porque a gente tem um casamento pra ir. Aí eu disse, eu sou o padrinho. Ah, pô, você vai ser padrinho de casamento, você tem que ir, porque eu sou padrinho dele. Aí apontou pro outro. Manha! Nossa! O noivo e o padrinho estavam na MSX Rio, mas a gente só pode ficar até as 3 horas da tarde, porque ele vai se casar, eu sou padrinho do casamento dele, ele tem que se arrumar, né? Mas não deixou de ir o encontro. E esses dois mantêm um blog, junto com mais um terceiro sujeito que tava lá, que vale a pena, quem tem interesse sobre reforma, restauração de micros clássicos, é o AMX Project. AMX Project, eu sei o nome. E eles têm colocado bastante informação lá sobre a reforma de micros, então eles mostraram reforma de Hotbit, de Expert, de Amiga, todo o trabalho que eles estão tendo pra fazer. Então, o Amiga 4000 estão reformando, eles estão com Turbo R também, acho que tem um Amiga 2000 também que eles estão mexendo. Tem bastante coisa, tá muito bacana. Tem Apple II, Apple II GS, e todo o trabalho deles eles estão colocando lá. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Quem tiver interesse em restauração de micros clássicos, eles estão documentando tudo com bastante foto, com bastante material. O blog tá muito legal. E o Hitcho-san, que é um dos caras que tá lá no site, tem estado muito ativo na MSX BRL ultimamente. Tem participado bastante. Então, gente, visitem. Quem tiver curiosidade, eu tenho visitado direto. Tenho ido lá olhar, ler os textos que eles têm colocado, as fotos que a gente tem colocado, que, pô, é muito maneiro. Vale a pena. Próximo MSX Rio para 2012. A gente vai ter uma reunião em breve para poder estabelecer como vai ser o ano de 2012. Já tem gente pedindo para ser 4 encontros em vez de 3. Eu tô pensando ver com a possibilidade de tentar fazermos 3 encontros no local de sempre, no Sesc, e fazemos um 4º encontro em um outro local, no centro do Rio de Janeiro, para ser bem exato, dentro do metrô. Tô vendo com a instituição que eu trabalho, vou conversar com o coordenador. Possibilidade de a gente fazer um encontro de retrocomputing dentro da instituição. O campus que eu trabalho fica dentro da estação, numa estação do metrô, do Rio de Janeiro. Então, tô vendo essa possibilidade. Vou conversar, vamos ver se mais à frente vocês visitem o site do Grupo MSX Rio, deem uma olhadinha, porque essas notícias todas estarão por lá, tá? E é claro, quando vocês ouvirem isso, é provável que a gente já esteja voltando de Jaú, então também vão ter novidades a respeito de Jaú. A gente vai estar contando em breve sobre como é que foi o encontro de Jaú. Com novidades a respeito até do Retrocomputaria, novidades lá de Jaú também. Eu acho que acabou. Cara, acho que foi a maior sessão de notícias que a gente já fez na vida. Com certeza. Absoluta. A sessão de notícias tamanho praticamente um programa. Foi uma paulada. Uma senhora paulada. Cara, acho que a gente falou mais de 20 notícias. É muita notícia. Quem diz que o mundinho da Retrocomp tá morto, não sabe o que tá dizendo. Teve até notícia de patch? 2 de patch? Cara, teve aves raras, evento de Commodore Plus 4. Cansou, mas valeu a pena. Porque também o que aconteceu? Por algum motivo o Planet Retro morreu, e aí eu comecei a caçar as coisas. E aí, uma das coisas que eu cacei foi o pessoal do Retro Invaders, que é um agregador de blogs. E aí, cara, muita blog de retrocomputação na
Espanha. E aí, bicho, danou-se. Muita coisa na Espanha. Eu ia falar de Retro Madrid, cortei. Quando a gente for falar no 19, a gente já vai ter fotos, coisa do gênero. E aí eu achei que já ia ser notícia velha quando a gente falar. Já tá rolando a Retro Madrid. Oi, tu vai ouvir isso no Natal. Aí realmente perde um pouco. Não, e com muita dor no coração, porque muita gente, mais uma vez, muita gente da época de ouro do software espanhol esteve na Retro Madrid palestrando. Nossa. E aí, tipo, o próprio Vitor Ruiz, né, que anunciou o remake do Apocalipse iOS, que é o da Dynamic, que é provavelmente o grande símbolo da idade de ouro espanhol. E esse negócio tá rolando, porque como agora voltou a surgir jogos de Espanha, eles estão recuperando isso. Então, é tipo de coisa que... Por isso que eu cortei o Retro Madrid com dor no coração, porque realmente merecia. Se tivesse rolado uma semana antes, nossa, hoje correr atrás de foto, etc. Faz parte. Acabou, né? Acabou. Embora não parecesse que fosse acabar, acabou. Volta no episódio 19 com mais notícias. Vocês ainda ouvirão pelo menos mais uma parte das histórias de MSX no Brasil e estejam atentos. Lembram do que vocês viram em todos os filmes da Marvel agora no cinema? Todo mundo passou por uma situação semelhante. Todo filme da Marvel tem uma coisa que todo mundo sabe. Não é o Stan Lee. Todo filme da Marvel tem uma característica especial, uma coisa única que todos eles têm. Pois é, nesse episódio épico que vocês estão ouvindo, ele também tem uma mesma coisa, uma coisa semelhante. Não deixem de ouvir. Com certeza foi épico e com muitos pis. Cara, eu acho, mais uma vez, a gente consegue igualar, mas ser mais épico do episódio 18 só se a gente visse uma supernova de epicidade. Ou então, tipo, ao mesmo tempo entrevistarmos todo mundo. Eu acho que mais épico só se a gente fazer que a gente não só entrevistasse o Osden, como, enfim, fizesse o Osden contar alguma história que nunca contou pra ninguém. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso em Jaú com algumas pessoas. Histórias que nunca foram contadas. Enfim, preparem-se. Histórias, como diria o falecido Alborguete, do outro lado da meia-noite. Gente, aquele abraço. A gente volta no próximo episódio. E aí vai ter leitura de e-mail, carta, sinal de fumaça, etc. E as notícias voltam no episódio 19. Tchau. Teremos também a sessão do Quinto Elemento, já que ele já mandou um testamento pra gente. Pelo menos a primeira parte do testamento. Então, teremos, não sei se uma sessão de e-mails junto com as erratas do Quinto Elemento tão compridas quanto tivemos a sessão de tão longa, mas com certeza será extremamente agradável. Se o arquivo de texto vier taxado, tenha medo. Muito medo. Eu terei mais medo se ele não vier zipado. Nossa, aí é pra me ter. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Voltamos pra fechar esse episódio épico 18 daqui a 2 semanas. Nos vemos lá e a sessão de notícias volta no episódio 19. Até mais. Tchau. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Como sempre, muito bom de fazer aqui o Retro Computaria. Se vê no próximo episódio. Até. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.